Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossa análise desse conjunto mecânico, né, que a gente já fez a apresentação dele no último vídeo, né, e agora a gente vai estar falando justamente da peça 1, né, que é a base, é justamente essa peça que fica aqui embaixo, né, aqui dá para ver melhor na outra vista isométrica, né, justamente essa base aqui, né, que dá suporte a uma série de elementos, né, do conjunto mecânico, né. Vamos lá analisar ela. Bom, essa peça, né, o primeiro ponto aqui para a gente analisar, já que a gente vai fazer uma análise de todos os elementos, né, o primeiro ponto é verificar a condição no que diz respeito às dimensões, né, totais aí da peça. Né. Então, comprimento, largura e altura, né, verificar com base no projeto, né, se a dimensão bruta dela, ou seja, o material antes de ser fabricado, se ele vem aí com condição de fabricação. Né. No caso aqui a gente tem 80 milímetros, né, aqui indicado, 127 e 14, né, 14 está aqui indicado, então 80, 14 e 127, vamos verificar aqui na legenda peça 1, né, peça 1 está aqui indicada, né, o nome dela é base, né, só tem uma peça só com esse formato, o material ASA-BNT 1010/1020, né, ou seja, material com baixo teor de carbono, e aqui vem as dimensões em bruto dela, né. Então, se observar, 2 milímetros a mais para cada uma das dimensões. Né? Então, 14 aqui está com 16, 82 está 2 milímetros a mais, né? Que estava com 80, e por último aqui 129. Né? Então, no desenho está com 127. Então, 2 milímetros a mais aí é o suficiente para a fabricação dela. Ou seja, ela tem que vir maior para poder ser usinada e chegar à dimensão final. Né? Então, aí está correto. Né? Então, os valores aqui indicados aqui estão ok. Bom, vamos voltar lá para o desenho da peça. Se a gente for observar, ela não é uma peça complexa, né? Ela não tem tantos detalhes, né? Só um elemento aqui que merece destaque, que é esse rasgo aqui, né? Ou essa cavidade, né? Aqui da peça. Se a gente observar aqui nessa vista, a gente consegue observar aqui que pela indicação das linhas tracejadas é um elemento passante, né? Então, essa cavidade ela é de uma face a outra, né? Então ela é passante. Então, aí é um ponto mais complexo para a fabricação. Né? Se a gente for observar, para ser fabricado dessa forma aqui, a gente não consegue fazer, exemplo, convencionalmente com a fresa. Né? Ou seja, a fresa, como ela é circular, né? Ela deixaria, né, uma borda aqui nas esquinas com o raio da fresa que viesse executar, né? Então a ferramenta ela não conseguiria deixar, né, cantos vivos como está aqui indicado. Né? Então essa é a parte mais complexa aí da peça. Né? Então aí a gente teria como fabricar com eletroerosão a fio, eletroerosão a penetração. A gente poderia fazer a aproximação fresando e finalizar ela com o processo de limagem. Né? Poderia ser aproximar também com jateamento, né? Ou até finalizar ela com jateamento, né? Dependendo da tolerância que ela tivesse aí para esquinas, né? Ou também trefilando, né? com técnica de ferramentaria, né? De corte, né? Então você teria como aproximar o valor e utilizar uma matriz para trefilar, né? o elemento conformando com as medidas dele. Né? Então aí já não seria uma fabricação convencional, né? Ou seja, teria que ter outros elementos aí para chegar ao produto final. Né? O mais prático aí realmente seria a erosão. Né? Aproximar os valores e fazer com erosão com um eletrodo, né? Na erosão a penetração, ou com a eletroerosão a fio. Né? Já que é uma peça que ela não vai servir, ela não vai ter atuação com elementos de pressão, né? Ou seja, algo que venha a ter vazamento. Né? Então, um corte com erosão aí daria para fazer tranquilamente. Né? As medidas aqui dessa parte da peça está aqui indicado, né? 14 mais 2 centésimos e 18 mais 2 centésimos. Né? Esse menos aqui que está aparecendo zero não precisa, né, aparecer, não faz necessário. Então, como é mais ou menos, ou mais 2 centésimos, né, para cada um, significa que a primeira cota ela vai de 18 até 18,02, né? Ou seja, qualquer valor aqui entre 18 e 18,02 ela vai estar ok. E na outra menor, qualquer valor entre 14 e 14,02 também vai estar ok. Né? Então, um elemento tipo fêmea, né? Algum elemento vai encaixar aí para que ele venha a servir, né, no seu processo. Né? Então, essa aqui é a parte mais complexa, né? Vamos assim dizer. Né? Ela tem um canal, né, também, que é esse aqui,
indicado, né? Não é tão complexo de ser realizado esse canal. Né? Aqui em cima tem os detalhes dele, a profundidade e a largura dele, né? 10H7 aqui com a tolerância de ajuste, né? 10H7 com a letra maiúscula, né? O H maiúsculo representa elemento tipo fêmea, né? Ou seja, cavidade. Então ele vai de 10 milímetros até 10,015, ou seja, tem uma variação aí de 15 milésimos. A profundidade tem aqui uma variação de 4 mais ou menos um décimo, né? Ou seja, vai de 3,90 até 4,1, né? Então uma profundidade aí considerável, né? Aqui logo embaixo dele aqui, a gente identifica que tem um furo com rebaixo, né? Provavelmente aí para utilização de parafuso, né? O diâmetro do rebaixo aqui é 10 milímetros, a profundidade do rebaixo 5,5, né? E o diâmetro aqui não está aparecendo do furo, né? Só a gente verificar qual o tipo de rosca que vai fixar na peça que vai estar aqui em cima. Essa peça ela tem 4 furos, né, com rebaixo, né, que trazem essa mesma dimensão, né? Quando não vem informação da dimensão, já se entende que os outros elementos que possuem a mesma geometria, eles vão ter a mesma representatividade de valores, né? Então nesse caso aí são furos com 4 furos com rebaixo, né? Aí que vão estar servindo de passagem para um parafuso. Aqui do outro lado a gente tem 4 furos roscados, né? Mas são furos diferentes, né? Aqui a gente tem M5, ou seja, esses 2 furos aqui são furos M5, e o de baixo, né? Até aqui para observar, esse de baixo que está alinhado aqui, né? Eles são furos roscados tipo M4, né? Ou seja, um pouquinho menor. Aí compassa aí aproximadamente 0,5 a 0,8 aí, dependendo do tipo de macho que for ser usado. Só pegar aqui a informação do furo, né, para ver qual o parafuso que vai estar fixando aí nessa peça. Vamos olhar aqui no conjunto. Bom, essa peça que vai estar fixando, a gente tem duas, né? Tem essa daqui, que é a 7, e tem essa outra aqui, que é a 5. Né? Vamos ver aqui. Bom, essa aqui é a 5, né? O furo roscado dela está aqui em cima, ó, M5. Então, como é M5, aquele o furo ali para a passagem dela deve ser entre 5,5 a 6 milímetros. Né? Então, esse furo aqui ele vai de 5,5 a 6 milímetros. Né? Aqui eu indico aqui o 5,8, né? Aí para não ter uma folga tão grande aí para a passagem do parafuso. Então aqui são 4 furos de aí entre 5,5 a 6 milímetros, né? Ou um pouco mais, né? Até 6,2 é tranquilo para você fazer essa operação. Bom, aqui agora vamos ver a parte dimensional, né? Aqui tem um detalhe interessante aqui, né? Tolerância de paralelismo de 2 centésimos, né? E aqui o que é que significa? No conjunto, o fabricante ele está querendo garantir o paralelismo dessa face aqui, ou melhor, desse elemento aqui desse canal, né, com esse rasgo aqui, né, ou seja, vai ter alguma condição de funcionamento aí que é importante que eles estejam paralelos, né? Então, aqui, se você observar, ele está trazendo o paralelismo direto, né, ou seja, ser uma referência A. Então, significa o seguinte, você vai poder estar determinando qual é a linha de face, ou a linha de referência, né, para que a outra ela fique de acordo com a indicação. Como assim? Aqui, né, se eu fosse fabricar, eu escolheria essa face aqui para ser a referência. Por quê? Com essa face aqui de referência, a gente poderia utilizar a tridimensional, né, a máquina de medir tridimensional, no MMC, né, máquina de medir por coordenadas, para justamente ela estar, supondo aqui que seja a parede da peça, né, para que ela venha tocar, né, aí em pelo menos 4 pontos, e desses 4 pontos ela criar, né, um plano paralelo, e esse plano paralelo ele ser comparado com esse outro plano aqui, né? Então aí no caso essa diferença entre esses planos aí não vai poder exceder mais do que 2 centésimos, né? Na amplitude, né? Ou seja, independente de ser mais ou menos, é na amplitude dos paralelos, né? Então, se ele tiver sentido negativo ou sentido positivo, ele não vai ter como ultrapassar, né, na amplitude de 2 centésimos. Né? Então, é uma tolerância bem apertada, né? Ou seja, bem precisa aí para essa execução. Bom, fora essa tolerância, a gente já falou dessa daqui de ajuste, ele traz uma outra tolerância aqui para início, né, da cavidade, está aqui 31 mais ou menos um décimo, né? Ou seja, vai poder variar de
30,9 é 31,1. Aqui em cima, né, indicação de rugosidade RA geral 3,2, né, ou seja, não vai poder ultrapassar mais do que 3,2 microns, né, qualquer superfície útil aí do elemento, né, não está trazendo nenhuma específica. Então, basicamente isso. Comprimento dos furos, né, está aqui indicado, né, comprimento dos furos riscados, né. Tolerância aqui de comprimento aqui 80 mais ou menos 1/10, né, uma tolerância aí mais aberta, né, uma tolerância aí mais secundária. Varia aí de 79,9 a 80,1. Comprimento aqui está sem tolerância indicada. Espessura também. E é basicamente isso, né? Essa peça, só para não ficar com curiosidade, vamos ver o que é que vai estar fixando aqui nessa peça, né? É esse elemento aqui. Deixa eu confirmar aqui. É aqui mesmo, a 7, né? Peça 7. Então é essa peça aqui que vai estar ali encaixando. Observa aqui esse elemento aqui paralelo, né, que traz aí as medidas de 18-2 e 14-2, ou seja, justamente para poder encaixar ali. E por que é que ela precisa que esse elemento ele fique paralelo, né, àquele canal, né? Aquele canal vai estar justamente pegando essa outra peça aqui. Então essas duas peças elas precisam ter aí uma relação de paralelismo bem precisa. Aí por quê? Essas peças aí elas vão ter como elemento de suporte um motor e um elemento que vai ser acoplado ao motor, né? Ou seja, qualquer desalinhamento pode vir a causar esforço excessivo no motor ou até travar o funcionamento do conjunto, tá bom? Vamos voltar no próximo vídeo aqui falando da peça 2, né? Vamos aqui já identificar a peça 2, essa peça aqui, então no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre ela, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!